Olá, o assunto desta videoaula é Interações intermoleculares, parte 2. As moléculas não estão isoladas. Elas estão sempre em conjunto e interagem entre si por meio das interações intermoleculares, sendo que as três principais interações intermoleculares são: a primeira delas é chamada interação de polo instantâneo de polo induzido, que pode ser abreviada por DI-DI, ou a mesma interação pode ser chamada de dipolo induzido, ou ainda um terceiro nome, forças de Van der Waals, ou então forças de London. Esse é o primeiro tipo. O segundo é interação de polo permanente e dipolo permanente, que pode ser abreviada por DP-DP, ou apenas dipolo-dipolo, que é um outro nome para a mesma interação. E ainda um terceiro tipo chamado interação do tipo ligação de hidrogênio, que pode ser abreviada por LH. Como são nomes grandes, nós podemos utilizar e vamos utilizar nos próximos slides as abreviações DI-DI, DP-DP e LH, correto? Então, esses são os três principais tipos de interações intermoleculares, e a partir de agora nós vamos falar mais detalhadamente quais são os tipos de moléculas que fazem esses tipos de interações intermoleculares e entender melhor como elas funcionam. No próximo slide, nós vamos ver que isso tem muito a ver com a polaridade da molécula, que foi o principal assunto da nossa videoaula, parte 1, ok? Bom, os tipos de interações intermoleculares, que são os três que nós falamos no slide anterior, que cada molécula irá realizar com as suas vizinhas, depende principalmente de sua polaridade. E como que é essa dependência? Moléculas apolares fazem apenas as interações DI-DI, de polo instantâneo de polo induzido. As moléculas polares, só que aquelas que são pouco polares, elas fazem também a interação DI-DI, só que além dela, da interação DI-DI, elas também farão a interação DP-DP, que é de polo permanente e polo permanente. E as moléculas que forem muito polares, elas farão as interações DI-DI e também as interações ligação de hidrogênio. Então, percebam o seguinte, as moléculas apolares, que são esse primeiro caso aqui, elas fazem apenas um tipo de interação intermolecular, que é a interação de polo instantâneo de polo induzido. Enquanto isso, as moléculas polares estabelecem dois tipos de interação. Então, as polares fazem dois tipos. Fazem a DI-DI. Então, veja, todo mundo faz a DI-DI, tanto polar quanto apolar. Só que as polares, além de fazer DI-DI, fazem também outro tipo. Se for pouco polar, além da DI-DI, vai fazer DP-DP, que é de polo permanente e polo permanente. Se for muito polar, além da DI-DI, que é de polo instantâneo de polo induzido, também fará ligação de hidrogênio. Tá certo? Então, agora que nós sabemos qual que é a relação entre polaridade e o tipo de ligação, aliás, e o tipo de interação intermolecular, nós vamos entender mais a fundo como que funciona cada uma dessas interações. Tá legal? Vamos lá, então. A primeira que nós vamos entender melhor é a interação do tipo de polo instantâneo de polo induzido, que ela é exclusiva, aliás, exclusiva não, que as moléculas apolares fazem só ela, não fazem nenhum outro tipo de interação. Então, vamos entender melhor ela. Imagina uma molécula apolar que tem como característica principal a distribuição homogênea dos seus elétrons, está distribuído de forma homogênea aqui. Só que esses elétrons não são estáticos, eles estão se movimentando aqui dentro da região da molécula. Né? A molécula ela tem um tamanho e ela engloba uma região aqui. Os elétrons estão aqui em movimento, estão se movimentando aqui. Tá certo? E aí o que vai acontecer é o seguinte, pode acontecer que nessa movimentação aleatória, em um determinado instante, pode acontecer um acúmulo instantâneo de elétrons em uma determinada região da molécula, tá? Olha só aqui, o que acontece se isso acontecer, né? Como ficaria se isso acontecesse?
devido à movimentação aleatória da nuvem de elétrons, pode acontecer um pequeno acúmulo de elétrons numa região da molécula. Se isso acontecer, essa molécula será um dipolo. O que é isso? Dois polos, por um instante. Um dipolo instantâneo. Isso não acontece permanentemente. É como se eu viesse e tirasse uma foto da molécula de como ela está naquele instante. Por que ela está assim nesse instante? Ué, porque houve uma coincidência desses elétrons estarem passando nessa região ao mesmo tempo naquele instante. Coincidiu. Por quê? Porque eles se movimentam aleatoriamente. E por uma coincidência qualquer, eles estavam passando nessa região no mesmo momento. E aí eu tirei a foto nesse instante e eu vi que ela ficou assim. E nesse instante aqui, ela é um dipolo. Ela não é um dipolo permanente. Ela não é permanentemente assim, mas nesse instante ela é um dipolo, correto? Vamos ver qual é a consequência disso. A consequência é isso aqui, ó. Este dipolo instantâneo, que se formou por um instante, esse dipolo instantâneo, ele vai induzir uma polarização da molécula vizinha. As moléculas não estão isoladas. Existem várias outras moléculas em volta dela. Então, esse dipolo instantâneo que se formou, ele vai afetar a molécula vizinha de alguma forma. Como assim? Esses elétrons que estão concentrados aqui, eles vão repelir os elétrons da molécula vizinha, vão repelir eles para lá. Ó. Então, eles vão induzir a molécula vizinha a se polarizar também. Vai induzir uma polarização nela, tá bom? E como que fica essa polarização induzida? Fica assim, ó. O dipolo instantâneo induziu a molécula vizinha a se polarizar, então a molécula vizinha ficou polarizada também, então ela virou um dipolo, dois polos, só que ela foi um dipolo induzido pela vizinha, então ela se chama dipolo induzido. Então agora eu tenho duas moléculas que são dipolos, olha só, polo positivo, polo negativo, aqui também polo positivo, polo negativo, e aí, o polo negativo de uma atrai o polo positivo da outra, porque cargas opostas se atraem. Então, vai aparecer uma atração aqui entre elas. O nome dessa atração é o quê? Interação de atração do tipo de polo instantâneo de polo induzido. Interação de atração é formada entre o dipolo instantâneo e o dipolo induzido. Então, se forma uma interação aqui entre eles. E o nome dessa interação é o quê? Dipolo instantâneo, dipolo induzido. Ou Van der Waals, ou forças de London. Então, essa é o quê? Este é o primeiro tipo de interação que nós vamos estudar, do tipo dipolo instantâneo, dipolo induzido. Correto? Deu para entender como que se forma esta interação, este tipo de interação? Então, ela se forma entre moléculas apolares, mas ela existe também nas moléculas polares, tá? Mas nós chamamos atenção para esse tipo de interação nas moléculas apolares, porque quando uma molécula é apolar, só existe esse tipo de interação na molécula apolar. Nas moléculas polares, essa interação existe, mas também existem outras interações, tá bom? Ok, explicada essa aqui, nós vamos agora para os outros tipos de interações. O próximo é a interação do tipo dipolo permanente, dipolo permanente. Bom, elas existem em moléculas polares, tá? Moléculas pouco polares. E o que acontece? As moléculas polares, elas já possuem dois polos. Isso já é natural delas. Um polo positivo e um polo negativo. Por isso que elas chamam moléculas polares. Portanto, elas já são dipolos permanentes. Então, não tem aquele processo de formação de um dipolo instantâneo, um dipolo induzido. Elas já são moléculas polares por natureza, de um polo positivo e um negativo. Então, quando eu tenho muitas moléculas polares juntas, né, porque as moléculas nunca são isoladas, então o que vai acontecer? Uma substância formada por várias moléculas polares já tem o quê? Dois dipolos, um do lado do outro, aonde o polo negativo de um
atrai o polo positivo do outro. E, naturalmente, já existe entre eles uma atração. O polo negativo de uma molécula já interage com o polo positivo da sua vizinha. Isso já acontece naturalmente com moléculas polares. E a interação intermolecular que existe entre elas é do tipo de polo permanente e polo permanente. O nome já diz. Porque moléculas polares são de polos permanentes. Tá certo? Então, essa aqui é mais simples de entender. Tá bom? E agora vamos para o terceiro e último tipo de interação intermolecular, que são as interações do tipo ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio ocorre entre moléculas que possuem o hidrogênio, que é o elemento de eletronegatividade muito baixa, ligado diretamente ao flúor, ou oxigênio, ou nitrogênio, que são três elementos de eletronegatividade muito alta. Então, ou seja, quem faz ligação de hidrogênio são moléculas com H ligado a FON. Então, a gente costuma falar isso. É tipo uma cetim, né? A molécula tem H ligado a FON, então ela vai fazer ligação de hidrogênio. Vamos ver alguns exemplos aqui. Água, H2O, molécula de água, tem aqui dois hidrogênios, átomos de hidrogênios, ligados em oxigênios. Então, essa é uma molécula de água e essa é outra molécula de água. Cadê a ligação de hidrogênio? A ligação de hidrogênio está aqui, ó. Muita atenção nisso, gente. Muita atenção. Isso aqui é muito confundido. É facilmente confundido. A ligação de hidrogênio, ela é a interação entre uma molécula que está atraindo outra molécula. A interação está fora das duas moléculas. É uma molécula que está atraindo a vizinha. O polo negativo de uma está atraindo o polo positivo da outra. Essa atração que existe entre elas chama-se ligação de hidrogênio se, tá? Essa atração vai chamar ligação de hidrogênio se o polo positivo de uma dessas moléculas for um átomo de hidrogênio que está ligado ao oxigênio dentro dessa molécula. Se esse polo positivo for um átomo de hidrogênio ligado em um oxigênio aqui, aí eu posso chamar essa ligação de hidrogênio. Tá bom? Se não for um átomo de hidrogênio ligado a um O, ou F, ou N, eu não vou chamar isso aqui de ligação de hidrogênio. Tá bom? Então, isso aqui é um exemplo de ligação de hidrogênio. Outro exemplo aqui, ó. Uma molécula, outra molécula. Aqui, uma atração entre as duas moléculas. Polo positivo de uma molécula atraindo o polo negativo da outra molécula. Uma atração, duas moléculas polares. Tá bom? Agora, isso aqui é ligação de hidrogênio ou de polo permanente de polo permanente? Como que eu vou saber? Bom, são duas moléculas polares. Pode ser ligação de hidrogênio ou pode ser de polo permanente de polo permanente. Como que eu vou saber? Tá bom, eu vou olhar. Quem é o polo positivo dessas moléculas polares que estão se atraindo? Quem é o polo positivo? Ah, tá. O polo positivo é um átomo de hidrogênio que está ligado a um F. Então, pronto. Se é um átomo de hidrogênio que está ligado a um F, então essa atração entre moléculas polares é uma atração do tipo ligação de hidrogênio. Ok? É isso que vocês têm que fazer para diferenciar a ligação de hidrogênio de polo permanente e polo permanente. Se for um hidrogênio ligado a F, ou O, ou N, você vai dizer que essa atração entre as duas moléculas é uma atração do tipo ligação de hidrogênio. Tá bom? E o terceiro exemplo é a atração entre duas moléculas polares de amônia, molécula polar, polo negativo de uma atraindo o polo positivo da outra. Então, tem uma atração aqui. Vou procurar saber se é de polo permanente ou se é ligação de hidrogênio. Então, basta eu olhar. O polo positivo que está atraindo aqui é um hidrogênio que está ligado a um nitrogênio. Então, é o quê? Ligação de hidrogênio. Tá bom? Então, é assim que nós identificamos ligações de hidrogênio. Então, nós já vimos aqui os três tipos de interações
intermoleculares que nós falamos lá no nosso primeiro slide dessa videoaula. Existe ainda um caso específico de interação que não é entre duas moléculas, mas entre um íon e uma molécula. O nome dessa interação é íon dipolo. Então, olha só, essa interação é muito presente quando se dissolve substâncias iônicas na água. Por exemplo, sal de cozinha. Sal de cozinha é o NaCl. Então, se tiver aqui um Na+ e o Cl- dissolvido na água, vai existir essa interação íon-dipolo. Então, é um íon, que é um cátion, interagindo com as moléculas de água, que são os dipolos. E a mesma coisa com o ânion, Cl-, por exemplo, interagindo com os dipolos, que são as moléculas de água. Tá bom? Então, esta interação, né, são as interações íon-dipolo, elas são mais fortes que as outras três interações intermoleculares, pois os íons são eletricamente carregados. Outra coisa, as interações íon-dipolo são fundamentais na solubilização de substâncias iônicas em solventes polares, como a água, por exemplo, que é como eu comentei com vocês, por exemplo, o NaCl, né? E outros sais minerais. Qualquer sal mineral dissolvido em água precisa de íon dipolo, tá? Então, elas são mais fortes, como está escrito aqui, porque o íon ele tem uma carga inteira, né? Então, a carga do íon é muito maior do que de uma outra substância polar dissolvida na água. Então, se a carga é maior, a atração aqui é mais forte. Por isso que é mais forte que ligação de hidrogênio, que dipolo permanente e que as forças de London, tá bom? E uma última coisa, essas interações íon-dipolo, elas muitas vezes são classificadas sim como interação intermolecular, seria o quarto tipo, né, de interação intermolecular. Na maioria dos livros, materiais didáticos, elas acabam entrando na classificação, só que é um pouco conturbada essa classificação, porque o próprio nome, né, interação intermolecular, já diz que é entre duas moléculas. Só que isso aqui não é duas moléculas, é uma interação entre uma molécula e um íon, né? Então, por isso que ela fica assim, ela entra como um tipo de interação intermolecular, mas ao mesmo tempo ela não é assim exatamente uma interação intermolecular. Ela fica ali no meio do caminho dessa classificação, porque ela não é entre duas moléculas, ela é entre uma molécula e um íon, tá bom? Então por isso que ela fica um pouco difícil de ser classificada, apesar de no final das contas ela acaba entrando sim como um dos 4 tipos de interação intermolecular. Tudo bem? Bom, então nós terminamos por aqui essa videoaula e eu agradeço a todos pela atenção.